Está no ar o Antenados na Geral para todo o Brasil na tela da Boas Novas. Muito bom ter a sua companhia e a sua audiência. Dança aí, irmão. Canta aí que a música tá alta aqui dentro, tá muito bom, é bom estar com você. E hoje a gente vai falar um pouco, mas não corta tudo não aqui no estúdio, tava bom aqui o clima. É isso aí, voltou a música de novo? Bota esse DJ aí para fazer um scratch. Hoje a gente vai falar um pouco sobre cinema e a Bíblia. 2014 foi o ano da Bíblia em Hollywood. E a gente vai debater um pouco sobre isso, porque 2015 também tem acompanhado um pouco essa onda. Vai ser um ano que vão ter muitos filmes baseados em relatos bíblicos. É bom, é proveitoso? Qual o olhar da igreja, dos religiosos, dos pastores, de nós que gostamos de cinema e somos crentes? É interessante, porque isso forma teologia também. O que tem de pergunta na internet ou pessoas que me procuram, que não conhecem, poxa André, olha, é muito bacana aquilo na Bíblia, né? Que fala dos gigantes de pedra, que ajudou Noé a construir a arca. Rapaz, você leu a Bíblia ou você viu o filme? Vamos falar um pouco também sobre... Eles formam teologia, eles fazem a teologia à cabeça das pessoas. Para debater um pouco sobre isso, recebo ele que é apóstolo da primeira igreja batista renovada em Vila Belga, aqui no Rio de Janeiro, apóstolo Edson Vasconcelos. Bem-vindo, Antenados. André, pastores e os demais aqueles que nos assistem, que Deus abençoe a todos. É um prazer estarmos aqui mais uma vez para aí estarmos falando de um tema muito importante, né, que muitas das vezes muitos têm, na verdade, se confundindo com a verdade. A verdade é a palavra de Deus. Temos que seguir a luz da Bíblia e não nas emoções e através de algumas coisas, alguns contos que se difundem não é com a verdade, vai contra a verdade. Essa é a verdade. Aí eu vou falar, a Bíblia, claro, é fonte de inspiração, mas a gente está falando de Hollywood também. Então não vamos esperar a veracidade bíblica igual como está ali, porque eles têm a licença poética e botam romances e conflitos onde não existe. Enfim, tem. Assim como nossos pastores conjecturam na pregação, estão conjecturando, só que do modo deles. Para falar um pouco também sobre isso, recebo ele que é pastor e plantador da igreja presbiteriana carioca, em Caxambi, também bacharel em teologia. Rafael Soares, meu amigo, bem-vindo ao Antenados. Obrigado, bom dia André, bom dia pastores, um prazer estar aqui. Espero que a gente consiga contribuir para o pessoal que está em casa, para poder entender melhor como funciona essa questão, essa relação Hollywood, Bíblia, né, e ajudar o pessoal a caminhar dentro de um olhar conforme a palavra por um viver cristão sadio. Valeu, Rafael, obrigado pela presença. Também recebo ele que é coach e teólogo pós-graduado em ciências da religião, Márcio Fiorini. Meu brother, bem-vindo ao Antenados na Geral. André, é um prazer sempre estar aqui e eu acho que, como um bom cinéfilo, vou gostar muito de falar desse tema. Obrigado pela sua presença. Olha, também recebo ele que é teólogo, conferencista e pastor do ministério. Eu não estou só, Felipe Harry. Felipe, bem-vindo ao Antenados. Quando eu falei que os pastores conjecturam, tu riu aqui, né? Que eu viajo. Eu não conjecturo, eu viajo no texto. Não seria isso? Eu gosto não é muito. uma aplicação? Não, eu acho que o debate de hoje vai ser, além de contundente, muito divertido. Porque a gente gosta muito da Bíblia. E a gente gosta muito de cinema. Então, misturou os dois mundos ali, às vezes, cara, às vezes frustra também a gente. A gente olha frustra. E fala, podia ser sabe por quê? Porque eu acho que assim, se Hollywood seguisse cabalmente a Bíblia, já seria uma coisa espetacular. Porque a Bíblia gira em torno do espetacular o tempo inteiro. E aí eles acabam querendo fantasiar mais e acabam fantasiando menos. É verdade. Bem-vindo. Olha, você pode participar durante o programa, vamos colocar o contato aí na sua tela para você interagir com Antenados na Geral. Eu falei aqui no início que 2014 foi um ano de Hollywood, foi falado o ano da Bíblia em Hollywood. Foi feito, além das... Teve o Ministério da Bible, que foi a Bíblia que passou na Record aqui no Brasil, e fizeram também o filme do Son of God, o Filho de Deus, que também, eu não sei se lançou aqui nos cinemas brasileiros. Aí veio Deixados Noé, para trás, com Nicolas Deixados Cage. para Trás. E a gente tá falando assim, os atores, Russell Crowe, Christian Bale, os caras tops, né? O cara do Batman, né? E aí, para esse ano, como eu falei assim, não vai parar. 2015 parece que vai acompanhar o mesmo ritmo. Esse ano, segundo alguns estudos, algumas coisas que eu vi aqui na internet, já está sendo produzido, ou pelo menos roteirizado, Caim e Abel, que vai ser feito com Will Smith, deve ser top. Pôncio Pilatos, que vai ser com Brad Pitt. Estão pegando os bonitões de Hollywood e estão colocando para ser, enfim, o pessoal da Bíblia. Além de... Caras que não pegam produção pequena, não, né? Só produção só grande. Produção top. E assim, é um ano muito interessante. Só que é uma coisa que eu quero mostrar para vocês. Tem muita gente que talvez não teve a oportunidade de ir para o cinema ou não viu depois que saiu em DVD algum desses filmes. Nós vamos mostrar aqui 3 trailers só para começar a ambientar você do que nós estamos falando. Eu acho que o filme que iniciou essa saga aí, essa temporada de filmes hollywoodianos bíblicos foi Paixão de Cristo, que
Na verdade, tem um tempinho já, tem uns 10 anos quase. Mas foi 97, 97. Mas ele que iniciou essa questão de grandes produções, né, com cunho bíblico em Hollywood, e esse foi dirigido e escrito por Mel Gibson. Veja um pouquinho do trailer de A Paixão de Cristo, acho que todos conhecem, veja só aqui no Antenados. Mais ou menos uns 10 anos, A Paixão de Cristo foi lançado nos cinemas, e eu lembro, e aí eu quero pegar um pouco da impressão de vocês, foi um avivamento. As igrejas faziam caravanas para os cinemas. Aconteceu uma coisa... Na saída do cinema, evangelismo, panfleto, e resultado, o pessoal saía de dentro do cinema, porque, enfim, que melhor história para iniciar uma saga de filmes na Bíblia do que a história de Jesus, da Paixão de Cristo. A igreja usou isso. Batendo palma no fim do filme. Nunca tinha visto isso. No que eu fui com a igreja, tinha gente falando em línguas. Não tinha esse nível. O pessoal do mundo batendo palmas na hora que vê aquele lençol ali sem o corpo. Foi fantástico. Eu achei muito interessante esse filme do Paixão de Cristo. Mas eu levanto só uma diferença entre o Paixão de Cristo e esses que saíram agora. O Paixão de Cristo foi produzido, enfim, Mel Gibson era o cara do filme, quem tinha o diretor e tal. Mel Gibson é religioso, é católico, né? Ele tinha fé naquilo. Então, acredito que isso tenha contribuído porque, na minha opinião, esse filme de Jesus foi muito bom. Vocês têm, talvez, de tudo que a gente já viu de lá para cá, de 10 anos para cá, o mais fiel ao texto... Não se compara, até porque ele foi... A linguagem do filme era hebraico e aramaico, os atores falavam em hebraico e aramaico. Não foi inglês, isso já quebrou os paradigmas. Exatamente. E aí a ele levou 10 anos vejo... estudando para poder fazer o roteiro da forma mais perfeita, mais dentro do contexto bíblico, apesar dele ter sido atacado, chamado de antissemita, porque os judeus veem isso como uma atrocidade, mas foi o que aconteceu. Exatamente. Foi o que aconteceu. Engraçado que ele fez isso dentro de Hollywood, né? Que é um grupo de judeus muito forte nos Estados Unidos. Mas eu lembro que eu vi no cinema, eu fui ver o cinema e eu saí chorando, cara, que nem uma criança. Terminou o filme, meu Jesus! Porque a gente não faz ideia de como foi o processo de tortura, o processo de cruz. A gente tem um vislumbre. E se a gente for dizer, o pessoal fala assim, aquilo dali, apesar de ser muito forte, ainda não representaria a realidade do que Jesus sofreu. E aí a gente para pensar e fala, uau, talvez a gente nunca tivesse pensado a perversidade, o ato de terrorismo que foi. Então foi um filme assim que eu saí chorando e eu saía recomendando. Apesar de achar uma ou outra diferença da Bíblia, na minha opinião, um ou outro ato simbólico na Bíblia, na minha opinião, mas foi um filme muito bom. E aí o ponto é que, na minha opinião, esse filme da Paixão de Cristo, ele acaba tendo uma diferença desse filme, por exemplo, do que a gente teve agora, do Êxodos e de Noé, porque não foram feitos por pessoas que acreditavam de fato, eu sou cristão, acredito nisso, então vou produzir um filme sobre essa história. Não, era uma questão mais
Aí a gente deve conversar sobre isso mais talvez, à frente, mas eu quero entrar veja nisso. essa diferença. Aí não está, talvez, um erro na nossa cabeça evangélica, porque fez o Paixão de Cristo. E a gente usou aquilo como púlpito mesmo. Saía, as pessoas evangelizavam. Quando veio aí uma próxima grande produção, que talvez foi Noé, da Bíblia, a gente falou, poxa, vai ser que nem Paixão de Cristo. As pessoas vão sair lá de dentro e vão falar, uau, como Deus é maravilhoso, Ele é grande. E a gente vai evangelizar. E eu achei interessante. Quem mais falou mal do filme foram os crentes. Nos dois. E eu pessoalmente gostei, embora achei longo, às vezes um pouco maçante, mas assim, a gente esperava que fosse algo que nem a Paixão de Cristo. E desde o início já era falado que não era, olha, vai ter uma licença poética e tudo. E tudo que sai da Bíblia, a gente espera muito que seja muito igualzinho à Bíblia. E quando não é, a gente bate. A gente também não erra um pouco nisso, a gente afasta. Por exemplo, eu tenho um amigo falando, eu não vou ver, por quê? Porque o pessoal da minha igreja foi e viu, todo mundo está falando muito mal. Eu acho que eu não quero nem gastar meu dinheiro. Não é muita ingenuidade nossa também, de evangélicos, esperar que tudo seja que nem a Paixão de Cristo? Eu vou colocar o meu ponto de vista, tá? Que eu sou meio polêmico nessa área. Cinema é pecado. Não é. Eu estou brincando, na realidade, eu digo que os filmes pornográficos e os filmes de terror, eles são diabólicos. Perfeito. Eu já orei pessoas que estavam possessas porque assistiram um filme de terror. E ficaram possessos. Agora, este filme com o Mel Gibson, ele lógico, ele conta a Bíblia, o sacrifício de Jesus. Eu tive agora em Israel, passei pela Via Dolorosa, e alguns lugares onde Jesus passou, na esquina onde o Cirineu pegou a cruz para ajudar Jesus. Então, na questão do filme, a minha preocupação é que as pessoas precisam de um filme para poder acender alguma coisa na sua alma. Então as pessoas preferem um filme do que a própria Bíblia. Então, por exemplo, tem pessoas que é mais fácil um mentiroso, a pessoa chegar no púlpito da igreja e pregar qualquer coisa, e a pessoa amém e aceitar uma história, uma mentira, um conto. Então, não é que o filme ele não tenha passagens bíblicas, mas, na realidade, a igreja propriamente, ela não precisa de um filme para que ela possa ir para a rua. Na realidade, a própria... o pastor, as lideranças, o ministério da igreja, é que tem que trazer isso para a igreja, para que a igreja sinta o gosto da evangelização. Perfeito. Nós agora fizemos um trabalho agora em Minas, nós saímos grupos animados na rua, nós conseguimos levar muitas almas para Jesus, entramos nos lugares. Eu creio que um filme desse ele não pode ser, na realidade, um ponto de partida. Mas não é que é proibido. Eu fui assistir o filme, assisti pela televisão, em vídeos, gostei muito, mas não pode ser um ímpio, como o Mel Gibson, né? Ser um homem que vá evangelizar a igreja. Tudo bem, que tenha alguma coisa que vai tocar no coração do ímpio. Mas a minha questão, apóstolo, não é nem dele evangelizar. Pode ser até Hollywood, quando faz filme, não quer evangelizar. Né? Exatamente. Ela quer ganhar dinheiro. Essa é a questão. Ela quer ganhar dinheiro. Mas o que eu falo é o seguinte, o cara lançou um negócio que ele quer ganhar dinheiro, mas calma aí. Eu posso na saída desse cinema panfletar porque... Eu vou te falar, eu não vou lá. O Paixão de Cristo, embora, eu creio no Senhor, assim, a Bíblia é clara, ela é linda, mas... A gente quando... E aí, isso aí tem a ver com questões emocionais, não espiritual. Emocional. Uma coisa é você ler um texto. Outra coisa, às vezes, você lê um texto ouvindo uma música. Isso já ativa questões emocionais. Agora, meu irmão, quando tu tá vendo um filme daquele, e tu vê o sangue pulando... o sentimento, a emoção. Eu não vou, olha só, eu não vou descartar de forma nenhuma a ação do Espírito Santo na igreja. Perfeito. Por quê? Está principalmente na igreja. A igreja que eu estou falando nem é a denominação, a igreja no todo. A igreja de Jesus. O que está faltando é unção da igreja. Não, perfeito. O que está faltando é a ação do Espírito Santo. Porque quando há a ação do Espírito Santo, isso aí é algo
mais, alguma coisa que vai Perfeito. acrescentar. Vamos mas fazer não o seguinte, vai ser no seu todo. estourou tudo aqui, vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. E eu concordo com o senhor, mas não estou nem falando da igreja, eu quero falar do cinema. Tem como ter essa ação no cinema, através desses filmes? E vamos falar um pouco também sobre a percepção dos evangélicos quanto a outros filmes. A gente viu Mel Gibson, eu achei uma ferramenta de evangelismo extraordinária. A igreja fechava os cinemas e eu levava pessoas que não eram evangélicas, meu irmão, de gente que aceitou a Jesus, e eu achei aquilo pontual. Poxa, lançou, vamos pegar isso, já que o pessoal vai pro cinema, não vai pra igreja, vamos pro cinema, Quem assistiu vamos o filme aproveitar. Campeão? Vocês assistiram? Eu chorei naquele filme. Mas ele é cristão, esse aqui é um filme de Hollywood com igual- temática bíblica. Tem pessoas chorando com música de Roberto Carlos. Não, se ele fala E de aí? Jesus, eu estou evangelizando. Não, mas mesmo Vamos pro que- rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Esse cara é Deus, a gente volta já já.